Olá para todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos a mais um estudo. O Espírito Santo pode se afastar de uma pessoa? Isso é possível? Deus pode virar as costas para uma pessoa? Tem um ditado antigo que falava, né? Para ter cuidado para Deus não virar as costas para uma pessoa. Será se isso é possível? O que acontece com a pessoa quando o Espírito Santo se afasta dela? A Bíblia tem a resposta. Realmente, o Espírito Santo pode sim se afastar de uma pessoa. Vamos às provas que isso é possível, que ele se afasta assim, que Deus também se afasta de uma pessoa assim. Isso é possível tanto no Velho quanto no Novo Testamento, com provas bíblicas literais, sem margem para dúvida e questionamentos. Vamos então às provas. Primeiro, Gênesis 6, verso 3, se referindo à geração do dilúvio, que tinha o coração duro e não ouviu a pregação de Noé. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja que diz: o Espírito Santo não contenderá para sempre em levar o homem ao arrependimento. Existe um tempo limite entre Deus e o homem, tanto de forma individual como de forma coletiva. A geração do dilúvio, Deus deu 120 anos para que eles crescem na pregação de Noé. E qual foi o resultado? Não creram e morreram pelas águas do dilúvio. E Israel, no deserto, teve 40 anos de prazo, onde a maioria morreu prostrado no deserto. Que aquilo que aconteceu com Israel no deserto, a sua apostasia e suas consequências, é possível nos dias atuais. Podemos provar isso em Hebreus 3, verso 15. Veja na sua tela. Enquanto se diz hoje, no tempo presente, se ouvirdes a sua voz, que é a do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Israel endureceu o coração no deserto. Morreram prostrados no deserto quando ouviram a voz do Espírito Santo e recusaram. E isso ainda é possível. Hoje Deus fala através da palavra. Negar a pregação da palavra de Deus é rejeitar a voz do Espírito Santo, e se a pessoa fizer isso de forma contínua, sofrerá a mesma condenação que Israel no deserto. Isso prova. Paulo também provou que é possível nos dias atuais, mas eu não vou ler aqui para não tomar tempo, né? Somente alguns exemplos. Então vemos até aqui que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Não é de imediato que ele se afasta. O Espírito Santo se afasta quando vence o tempo estabelecido por Deus. Se o Espírito Santo se afastar, a pessoa estará condenada. O Espírito Santo tem um papel importante na salvação da pessoa. João 16, verso 8. Ele convence do pecado e transforma a pessoa, liberta do pecado e dá força para resistir e vencer o mundo e a carne. Transforma a pessoa. Em 1 Samuel 10, verso 6, ali diz que Saul recebeu o Espírito Santo. E mais na frente o Espírito Santo saiu dele e vamos ver as consequências. Davi, quando foi ungido rei, o Espírito Santo se apoderou dele. 1 Samuel 16, verso 13.
Lá diz que Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora vamos para Saul e depois voltar para Davi. Vamos por etapa. Veja que tanto Davi como Saul, o Espírito Santo se apoderou deles. Davi, quando pecou, ele se arrependeu e disse, Salmo 51, verso 10 e 11. Ele disse assim na sua oração de perdão a Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renovar. Agora veja, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retire, para não tirar. Indica que ainda não tinha saído. Davi sabia que se o Espírito Santo se retirasse dele, não haveria mais possibilidade de salvação para ele. Ainda que Davi soubesse discernir o que é pecado e o que não é, mesmo sozinho, ele sabendo discernir, mas sozinho não conseguiria vencer o poder do pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa não vence, ainda que ela queira. Note que o Espírito Santo não saiu de Davi porque ele pediu perdão. E note também que não se retire de imediato quando a pessoa peca. Deus dá tempo. O Espírito Santo tenta convencer a pessoa do pecado. Agora vamos ao exemplo de Saul. Então ficou claro no caso de Davi que o Espírito Santo não se afasta de imediato da pessoa assim que ela peca. Davi disse, não retire o Espírito Santo. O Espírito Santo não se retirou definitivamente de Davi, porque ele se arrependeu. O que não aconteceu com Saul. Vamos ver. Capítulo 10, verso 6 de 1 Samuel. Lá diz que o Espírito Santo entrou em Saul. No capítulo 15, ele pecou. No capítulo 16, verso 14, lá diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Prova também que não saiu de imediato de Saul. Só foi sair quando ele rejeitou a repreensão. Um pouco depois disso, ao contrário de Davi, que o Espírito Santo não se retirou dele, porque Davi aceitou a repreensão. Ele fez uma oração pedindo perdão a Deus. O Salmo 51. Outro exemplo foi o de Sansão. A força dele não vinha dele mesmo, mas quando o Espírito Santo se apoderava dele. Quando Sansão se arrependeu, ele orou a Deus e a força voltou. Ele perdeu a força quando pecou e depois, quando ele se arrependeu, a força voltou. Então vemos, o Espírito Santo não sai de imediato, mas um dia ele sai se a pessoa pecar de forma deliberada. Uma rejeição contínua e deliberada, ele pode se afastar. Mas se a pessoa se arrepender, ele volta. Como foi no caso de Sansão. Pediu perdão e voltou à força. Tanto o Espírito Santo pode deixar a pessoa que não se arrepende do pecado, como no caso de Saul, como também pode deixar de agir para convencer a pessoa do pecado, como foi no caso da geração do dilúvio. O Espírito Santo deixou de agir na vida deles para convencer do pecado. Tudo isso que foi citado no Antigo Testamento é possível no Novo também. A apostasia é algo possível e real, o abandono da fé, onde o Espírito Santo, num tempo que só Deus sabe, irá desistir de levar a pessoa ao arrependimento, pois ela não se arrepende, né? E entrará na mesma situação da geração do dilúvio e dos israelitas no deserto, que rejeitaram, né, e sofreram as consequências. É só aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação.
Quanto mais like, mais o YouTube divulga para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.